Hebreus, capítulo 11, não vou ler todo, versículo 32. Pessoas que um dia foram desposadas por Deus e que deram o seu sim de fidelidade até as últimas consequências. Que devo mais dizer? O autor dessa carta pergunta. Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão. Estou lendo o versículo 32, Hebreus 11, 32. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, porque hoje também na leitura que acabamos de ouvir do apóstolo Tiago, um dado momento, Tiago dizendo aos irmãos da comunidade da qual ele era o líder, ele usa essa expressão: reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova de constância. Ouviste falar da constância de Jó, e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. E agora eu estou indo em outros personagens que deram fidelidade, deram prova de perseverança. Estes pela fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, foram contemplados em promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram a saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros, mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada, levaram uma vida errante, vestidos com peles de carneiro ou com peles de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Olha a quantidade de testemunhas que mantiveram o compromisso de fidelidade até as últimas consequências. Fiéis. Hoje que nós contemplamos, infelizmente, e o Papa pediu isso quando esteve reunido com mais de 25 mil casais de namorados e noivos no Vaticano. Ele pediu aos católicos ali presentes, representado por aquela quantidade tremenda de jovens já comprometidos, compromisso definitivos. Porque hoje nós estamos diante de uma humanidade que não quer mais compromissos definitivos. Fazem compromissos, mas compromissos provisórios. Eu vou ver até onde que dá para levar o negócio. Se não der, não, amados, o Senhor que nos desposou, Ele foi fiel, e fiel até as últimas consequências. Ele poderia ter arredado o pé, Ele poderia ter voltado atrás, Ele poderia ter negado a cruz, mas porque Ele me queria, Ele te queria, Ele aceitou pagar um alto preço e preço de cruz. Essa foi a fidelidade de nosso Senhor para conosco. E hoje Ele pede de nós perseverança. Perseverança. A mim, Padre, meu Deus, quantos irmãos que também abraçaram o ministério, o sacramento da ordem, e que não conseguiram levar adiante o compromisso assumido com nosso Senhor.
Quantos seminaristas que entram entusiasmados, que ainda não fecharam o compromisso definitivo pelo sacramento, mas ao longo do caminho não conseguem manter a perseverança daquele primeiro chamado. Outras realidades vão adentrando no coração, e de repente o coração está já tomado por outros sentimentos, e aí de repente outros assumiram o compromisso com o Senhor no celibato. Estou vendo uma toqueira ali, está lá. Ela fez um compromisso com o Senhor, ela aceitou desposar Jesus como seu único e legítimo esposo. E quantas assumiram esse compromisso e que também não deram conta de levar adiante a decisão? Por quê? Porque o coração já não foi 100% fiel. O Senhor está pedindo corações fiéis, fidelidade até as últimas consequências. Jovens, vocês que vieram a esta missa de abertura, saiam do provisório e comecem relacionamentos sérios, aonde vocês, olhando para frente, independente das circunstâncias que puderem acontecer, eu quero compromisso definitivo, aconteça o que acontecer. Eles poderiam ter desistido, essa nuvem, como o próprio autor da carta aos Hebreus vai chamar. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Porque o que é o divórcio, em outras palavras? O que o divórcio faz? Faz o quê? Separa. É isso que o divórcio faz. Hoje eu celebrava no instituto para as crianças de manhã, 7ª e 8ª série. E eu perguntei: quem tem o papai separado da mamãe? Levanta o braço. Aí vários levantaram o braço. E eu queria dizer a eles, não partindo da separação dos pais, que também nós corremos o mesmo risco de pedirmos carta de divórcio para Jesus e nos separarmos dele. E eu dizia para as crianças: olha que interessante, e o que nos separaria de Jesus? Uma criança levanta a mão e disse: o pecado. E a carta aos Hebreus, o autor sagrado diz: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, pessoas que deram prova de fidelidade e foram até o fim na fidelidade, deixemos de lado tudo que nos atrapalha a mantermos a nossa fidelidade. Desculpa eu começar o acampamento de carnaval falando disso, mas por favor, se te atrapalha a cachaça, deixa de lado a cachaça. Se você está percebendo que atrapalha o teu relacionamento, está na hora de você pedir socorro. Peça para ser internado numa casa de dependência química. Luta pela tua recuperação. Hoje uma menininha dizia para mim: padre, antes mesmo de eu nascer, minha mãe já me dizia que meu pai era dependente químico. Só que eu não estou mais aguentando, porque papai está tirando as coisas de casa e trocando pela droga. Eu não estou mais aguentando, padre. A menina, ela deve ter 10 anos, 11 anos. Está atrapalhando uma família viver na perseverança, porque está entrando. E todas as vezes que está entrando, que entra, separa. E o autor sagrado diz que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Ontem
Quando eu terminei a missa em Lorena, fui à lanchonete pegar alguma coisa para beber. Chegou um casal que se aproximou de mim. O senhor lembra de mim, padre? Eu falei, lembro de você sim e tal. E ali cumprimentei, abracei. Aí ela disse, ele é o meu esposo. E eu falei, como é que vocês estão? Nós não estamos bem, padre. Eu falei, por que vocês não estão bem? Ali, no meio de outras pessoas, conversando assim. Peguei a cabeça dos dois, aproximei. Fiquem bem agora e tal. Fiquei brincando com os dois. Vamos, fiquem bem. Só que ela disse, padre, fala para o meu marido parar com a internet, que está atrapalhando o nosso casamento. Não sei o que ele está fazendo na internet. Eu não sei, ela não entrou em detalhes e minúcias. Mas olha o que o autor sagrado está dizendo a nós. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Nos atrapalha, nos tirando dessa perseverança. Se está atrapalhando, deixemos de lado. Será que vai conseguir deixar a internet? Quantos casamentos têm sido dissolvidos por causa da bendita internet? Estou mentindo, irmãos? Não ouvi o não de vocês. Estou mentindo? Quantos noivados têm se acabado por causa da internet? E talvez nem conseguiu contato físico com a pessoa, mas pela internet já adulterou. Pela internet já foi infiel dentro do coração. O noivo infiel à noiva, a noiva infiel ao noivo. No bate-papo, que atrapalha. Deixemos de lado e voltemos. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer a nós, um dado momento, dizendo, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Lembra? Quando você fez a sua experiência pessoal com Jesus? Olha, você enfrentou leões, mas perseverava. Era constante. Se mandasse rezar a noite toda, você rezava. E se tivesse que ficar com o braço levantado, você ficava. E ainda saía contando para as pessoas a experiência extraordinária que teve com Deus. Estava iluminado. Está falando, lembra quando vocês foram iluminados? Por causa da iluminação que vocês receberam, tudo que vocês enfrentaram, por causa daquela experiência original, aquela experiência marcante, aquela experiência decisiva, aquela experiência que dividiu as águas da tua vida, um antes e um depois daquela experiência, o autor sagrado está falando, lembrai-vos, ora, apresentados em espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Aí ele faz uma exortação a nós: não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. É preciso que nós, igreja, perseveremos. E o tempo é difícil.